Deuteronômio capítulo 5, nós iremos, irmãos, continuar a segunda parte dos 10 mandamentos. Na semana passada nós vimos os 4 primeiros mandamentos e que ele diz respeito a como amar a Deus. E hoje nós iremos ver a segunda parte dos 10 mandamentos, ou seja, os outros 6, que diz respeito a como amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente vai ler todos os 10 mandamentos a partir do versículo 7, porém, nós só iremos falar os 6 últimos, que é a partir do versículo 16, mas, versículo 7, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso e castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem toma o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer animal teu, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que teu servo e tua serva descanse como tu. Lembra-te de que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que tenhas vida longa e para que vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem as suas terras, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai bendito, nós te damos graças mais uma vez, e como todos os domingos, nós entoamos louvores ao Senhor, rendemos honra, glória, louvor e exaltação a Tu que é o Deus bendito e Criador dos céus e da terra, ao Deus que é único, ao Deus que é o nosso Senhor e Salvador. É a Ti que a nossa voz é elevada todas as vezes que nos reunimos, é a Ti que nós oramos, e é a Tua palavra nesse momento que nós queremos ouvir, Senhor. É a Tua voz que nós queremos ouvir. É a Tua palavra que nós gostaríamos que nesse momento entrasse pelos nossos ouvidos e adentrasse no mais profundo do nosso coração, para que verdadeiramente possamos entender o Teu propósito para as nossas vidas, como nós somos como cristãos, como nós nos comportamos, como nós podemos amar a Ti sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É a Tua palavra que vai nos ensinar isso, Senhor. É por isso que nessa noite, e nesse momento do culto, que já louvamos, ceiamos e ofertamos, nesse momento onde estamos prontos para ouvir Tua palavra, nós rogamos a Ti que prepare o nosso coração. Prepara o terreno do nosso coração para a semente da Tua palavra. Não permite que coisas externas
tirem a nossa atenção da tua palavra. Não permite que a nossa mente vagueie e que esses pensamentos eles sejam levados para outros lugares e que nós possamos com a nossa mente sair daqui. Não permite isso, Senhor. Mas que possamos estar aqui com a nossa mente, com o nosso ser e ouvir a tua palavra. E que ela penetre em nosso coração. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, Senhor. E eu, em especial, eu te peço que o Senhor use-me como um instrumento. Que eu não seja mais do que um mero instrumento em tuas mãos. Para que o Senhor fale a tua vontade através de mim, Pai. Apesar das minhas falhas, apesar das minhas imperfeições, que o Senhor usa-me, que o Senhor venha me usar para edificar a tua igreja. E ela saia daqui, Senhor, com a tua palavra guardada em seus corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, te bendizemos e te agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Na semana passada, a gente viu os 4 primeiros mandamentos. E que a gente falou bastante e deu uma bela explorada nesses 4 mandamentos. E vimos que eles são mandamentos do Senhor, nos mostrando que como nós devemos amá-lo. Afinal de contas, Marcos capítulo 12, como eu falei na semana passada, Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. E o primeiro e grande mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar ao próximo como a ti mesmo. Então os 10 mandamentos, eles estão nos ensinando como amar a Deus e como amar ao próximo. Falei para vocês também que os 10 mandamentos, eles se assemelham a um contrato de casamento. Pensei que vocês não lembrassem. Mas eles se assemelham a um contrato de casamento. Falei bastante isso e mostrei como os 4 primeiros mandamentos, eles se assemelham a um casamento. Como o primeiro mandamento, Deus ele quer exclusividade do seu povo, assim como o marido quer exclusividade da esposa e a esposa quer exclusividade do marido. O segundo mandamento qual é? Não farás imagens de escultura. E ele nos mostra a maneira correta de adorar e amar a Deus, assim como há uma maneira correta do marido amar a esposa e da esposa amar o marido. E eu falei sobre isso. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor em vão. E eu mostrei que tomar o nome do Senhor em vão não é falar o nome do Senhor, mas é carregar esse nome em vão. E eu mostrei que a semelhança da esposa, que quando casa, ela carrega o nome de quem? E se ela passar um cheque sem fundo, ou estourar o cartão, é o nome de quem que vai para o SPC? Do marido. Claro, né? Se ela não passar o cheque no nome dela, né? Mas a semelhança, nós carregamos o nome do nosso Deus, e tudo que fazemos vai refletir no nome do nosso Deus. E eu mostrei que Deus se importa com seu nome, e o terceiro mandamento diz que aquele que tomar o nome do Senhor em vão, ele não terá por inocente. E o quarto mandamento é para fazer o quê? Guardar o sábado. E eu expliquei para vocês a questão do Shabá, que é o descanso.
E mostrei para vocês também, expliquei que esse descanso não era simplesmente para a gente descansar depois de 6 dias de trabalho, mas o descanso é um momento especial que nós temos com o nosso Deus. O descanso é para que nós possamos adorá-lo, e não simplesmente para a gente descansar, mas que a gente possa adorar esse Deus no nosso descanso. E nós não devemos trabalhar, porque nada pode atrapalhar a nossa adoração a Deus. E eu comparei esse dia especial com um casal, que às vezes tem esse dia especial, ou pelo menos deveria ter, que ele sai com a esposa, que ele nutre e alimenta esse amor, porque é um dia especial. E mostrei para vocês também que nesse dia especial a gente não sai de qualquer jeito, a gente primeiro se prepara. E que nesse dia especial que nós guardamos para adorar o Senhor, nós também temos que nos preparar. Vocês estão lembrados disso? Amém? Então, os 4 primeiros mandamentos nos mostraram como nós temos que adorar, como nós temos que amar a Deus. E os outros 6 mandamentos, eles vão nos mostrar como amar o próximo. E é muito importante que primeiramente a gente entendesse como amar a Deus, porque se nós não sabemos como adorar a Deus, nós não iríamos saber como amar o próximo. Porque pensem comigo, se nós não adoramos a Deus, um ser todo-poderoso, o que seria o próximo para nós? Se nós não entendemos que Deus, que é importante, Ele deve ser amado, o que seria o próximo para nós se nós não amássemos aquele que é todo-poderoso? Em outras palavras, se nós não dessemos a devida importância a Deus, por que nós iríamos nos importar com o próximo? Por isso, Deus, Ele coloca primeiro os 4 primeiros mandamentos, porque afinal de contas, Deus, Ele tem que ser amado sobre todas as coisas. Mas, como diz João, não dá para amar a Deus se nós não amamos o nosso próximo. E é justamente isso que os outros 6 mandamentos vão falar. Eu preciso lembrar aqui o contexto histórico dos mandamentos? Acho que não, né? Eles estão aqui, Moisés está aqui repetindo a lei. Não preciso falar sobre isso, né? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, glória a Deus. Sim, quem disse sim? Ah, ela não estava aqui. Vou olhar só para tu, Zé. O contexto histórico aqui é que eles tinham recebido a lei de Moisés, preste atenção. Eles tinham recebido a lei de Moisés, só que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E essa geração aqui não é a mesma geração que saiu da terra prometida, porque essa geração aqui eram os filhos deles, porque eles já haviam morrido. Então essa geração, ela não tinha ouvido da boca de Moisés ainda os 10 mandamentos. Então ele está fazendo uma repetição. Ele está repetindo a lei. Como eu disse semana passada, a palavra Deuteronômio significa repetição. Então ele está repetindo as leis, porque esse povo aqui ainda não havia escutado da boca de Moisés os 10 mandamentos. Os seus pais sim, mas eles não. Então Moisés está aqui repetindo os 10 mandamentos. Amém? Esse é o contexto histórico. Então, por gentileza, um irmão, leia o versículo 16 para todos nós, em nome de Jesus. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou,
para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém. Esse é o mandamento que Deus está dando para quem? Para os filhos. Não é verdade? Ele está dizendo: honra teu pai e tua mãe. Então, esse é um mandamento que pesa sobre os filhos. Olha, filhos, honrem os seus pais e as suas mães. Porém, esse é um pensamento muito simplista, muito simples, a respeito do sexto mandamento. Porque em essência, apesar de que o peso do mandamento, ele está caindo sobre os filhos, mas em essência, esse é um mandamento para os pais. Porque pensem comigo, filho, obedeçam a quem? Mas quem vai ensinar eles a obedecer os pais? Ou eles já nascem sabendo, eu tenho que obedecer aos meus pais? É óbvio que não. Então, em essência, esse mandamento, filhos, obedecei vossos pais, é um mandamento para os pais. Porque são os pais que ensinam os seus filhos a respeitar a autoridade que é a intenção de Deus aqui. O sexto mandamento é uma transição entre amar a Deus e amar o próximo. E quem são as primeiras pessoas que os filhos têm contato? É os pais. Então ele está fazendo aqui uma transição dessa autoridade de Deus sendo colocada na figura dos pais. E os filhos, eles honram, obedecem os pais, assim como eles obedecem a Deus. Então, se eles amam a Deus, eles obedecem aos pais. Porém, os pais precisam ensiná-los a serem pessoas que respeitam a autoridade. É tarefa dos pais. Você concorda comigo? São os pais que mostram para os seus filhos que eles devem honrá-los e respeitá-los e respeitar a autoridade. Mas preste atenção aqui numa coisa. Nós como pais, às vezes nós minamos essas autoridades. Como a gente faz isso? Quando a gente detona as autoridades. Você já falou mal do pastor da sua igreja na frente do seu filho? Não sei por que vocês estão rindo. Tu não tem filho. Você já falou mal, preste atenção. Você já falou mal do policial na frente do teu filho? Tu já falou mal, preste atenção, do diretor da escola do teu filho, do professor da escola do teu filho? Quando você faz isso, você está minando a autoridade. E ele vai crescer sem respeito nenhum pelas autoridades. Você está ensinando o seu filho a amar a Deus como? Ficando em casa e não indo para o culto? E depois você diz, olha, o meu filho não quer mais saber de Deus, mas você está ensinando isso. Se você não ensiná-lo a amar a Deus, ele vai aprender com quem? E aí a gente joga a responsabilidade nas costas de quem? De quem? Do pastor, da igreja, da escolinha. A responsabilidade é sua.
Quem tem que ensinar o seu filho a honrar pai e mãe e respeitar pai e mãe é você. Isso aqui não serve só para quem é pai, serve para aqueles que estão pensando em ter filhos. A responsabilidade é sua. É com você que ele vai aprender. Olha, a coisa que mais nos enche de orgulho é quando alguém chega para nós e diz: o seu filho é tão educado. Eu lembro que é a única coisa que eu vou falar sobre mim, irmãos, eu garanto, eu prometo. Mas eu lembro que a gente estava na festa do ABC da Rebeca. E a professora dela me chamou em particular e me parabenizou, porque a Rebeca era educada. Você acha que eu fiquei como? Fiquei nas nuvens. E aí, eu comentei isso com a Adriana, e ela disse que a partir daí, ela começou a perceber, a prestar atenção em como a Rebeca se comporta com as pessoas de fora. A gente recebe muitas pessoas lá em casa, e ultimamente a gente tem recebido muito, principalmente por causa das costuras que ela faz. E ela vai lá, abre o portão, leva a pessoa lá para dentro, manda a pessoa sentar, depois leva a pessoa até o portão e fala obrigado e diz não sei o quê. Ela atende o celular. Somos nós que ensinamos os nossos filhos. E deixa eu dizer mais uma coisa aqui, irmãos. Os nossos filhos aprendem mais com o nosso exemplo do que com o que a gente fala. Então, se você fala e age diferente, você acha que ele vai fazer como? Às vezes os pais reclamam, mas o meu filho está muito rebelde. Como você é? O meu filho é muito ignorante. Será que você não está sendo ignorante? Os filhos nos observam. Honra teu pai e tua mãe. É você que tem que fazer isso. É você que tem que ensiná-lo. Amém? É difícil dizer um amém, né? Quando a gente diz que a responsabilidade é nossa. Mas a responsabilidade é nossa. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que está querendo casar. Não sei se já passou pela sua cabeça. Se a pessoa com quem você está namorando ou está noivo é a pessoa certa. Você já pensou nisso? É muito fácil. É muito fácil. Você, rapaz, vai na casa dela e vê como é que ela trata o pai dela. Ela vai te tratar igualzinho. A moça do mesmo jeito. Você vai na casa dele e observa como ele trata a mãe dele. Se ele é ignorante com a mãe dele, ele vai ser com você, não tem nem dúvida. É como um pastor, outro dia que eu ouvi, ele dizendo que uma moça falou, olha, eu estou em dúvida, eu não sei se eu caso com um rapaz. Mas por quê, minha filha? Não, porque ele bate na mãe dele. Aí ela disse, será que o senhor acha que ele vai bater em mim? Ele, minha filha, se ele bate na mãe, irmãos, em nome de Jesus, os nossos filhos são um reflexo da gente. Os nossos filhos, eles não herdam da gente apenas a nossa aparência, ou os traços da nossa aparência. Os nossos filhos, eles herdam de nós como nós somos. E nós é que ensinamos a eles se eles vão ou não vão amar ou respeitar os pais ou as autoridades, que é a intenção aqui. Deus está mostrando aqui na figura dos pais que os filhos devem honrar as autoridades. Honrar as autoridades, e o mandamento diz, para que tenha vida longa e vivas bem.
desrespeita um policial e vai acontecer o quê? No mínimo. Agora, os filhos hoje não têm mais, não são mais ensinados a respeitar a autoridade. E muito disso acontece pelo fato da omissão. Irmãos, o Maracanaú está ficando cada vez mais difícil de viver. A violência está tomando conta. E as coisas estão cada vez mais de cabeça para baixo. Aqui, nessa instituição federal de ensino, todas as noites, em especial os finais de semana, se juntam jovens lá. E você sabe como é que eles marcam o encontro? Com as seguintes palavras, eles postam no Facebook as seguintes palavras: hoje é dia de encontro, então leve a sua droga e a camisinha. E eu fico pensando, porque se você olhar, os jovens que tem ali, eles têm, em média, entre 12 e 20 anos. Mais ou menos aí. A gente vê meninas novinhas, de 12, 13 anos, 14 anos, indo para aquele lugar. E como um amigo meu, que é professor da escola pública, disse, que quando chega na segunda-feira, elas ficam se vangloriando porque ficaram com 2, 3, 4, 5 rapazes. E o que me chama a atenção é, cadê os pais dessa criança? Cadê? Estão omissos. Se elas tiverem esses pais, é verdade, é claro. Vocês entendem a seriedade disso aqui? Vá para capítulo 6, versículos 6 e 7. Amém? Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. As ensinarás a quem? Aos filhos. Delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar. Quem é que ensina sobre Deus aos nossos filhos? Os pais. Responsabilidade dos pais. Vá para Efésios capítulo 6, versículo 4. Amém? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Pais, não provoqueis a ira aos seus filhos. Eu fico pensando aqui, o que mais ou menos seria provocar o filho à ira? Você acha que quando um filho vê um pai bater na mãe dele, ele fica feliz? Ele fica como? Ele fica como? Não provoquei a ira aos seus filhos. Que tipo de pais a gente tem sido? Como é que nós vivemos ou damos o exemplo para os nossos filhos? Que tipo de pais nós somos? Nós temos ensinado os nossos filhos a honrar a autoridade, ou nós temos minado essas autoridades? Quando acontece alguma coisa na escola, como é que a gente chega lá? Gritando com todo mundo? Com a professora, com a diretora? É assim que a gente faz e tira a autoridade do professor, porque o filho vai saber, olha, se o professor fizer qualquer coisa aqui, eu vou falar para o meu pai, para minha mãe, e eles vão chegar lá arrebentando tudo.
Quem é professor sabe que está cada vez mais difícil ser professor nas escolas. Porque não se respeita mais a autoridade. E não se respeita a autoridade porque a autoridade não é ensinada pelos pais aos filhos. Amém? Infelizmente, amém, né? Mas talvez você esteja aqui e você diga assim, mas meus pais não me ensinaram isso. Mas você está ouvindo agora. Mas agora você sabe. E você tem que passar para os seus filhos. E você tem que ensiná-los a respeitar a autoridade. E a primeira autoridade que o filho precisa respeitar é a sua. Olha, eu acho muito bonitinho essa coisa de que, olha, eu sou amigo dos meus filhos. É muito bonitinho. E você não é que você não possa ser amigo do seu filho, mas saiba, deixe ele ciente de que você é o pai, você é a mãe dele. A autoridade é sua e não dele. Ele precisa fazer diferenciação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Responsabilidade nossa, como pai. Irmãos, a gente está com esse projeto de viver uma vida a partir do Evangelho. Nós falamos sobre isso na reunião congregacional. E se nós queremos aprender a viver a partir do Evangelho, as coisas simples como a família precisa começar na família, a viver a partir do Evangelho. Essas coisas simples da vivência do cotidiano. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Daquelas maneiras que eu falei. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Quando eu honro os meus pais. Jesus falando aos fariseus, ele disse: vocês são hipócritas. Porque na lei de Moisés está escrito honrar pai e mãe, e vocês, aquilo que vocês poderiam ajudar o pai de vocês, vocês vêm com esse argumento fajuto de que é corban, ou seja, é honra ao Senhor, e ao invés de vocês ajudarem os pais de vocês, vocês estão negligenciando a lei de Moisés que diz honrar pai e mãe. Com essa desculpa de que vão ofertar a Deus, que é honra a Deus, aquilo que os pais deveriam ter de vocês. Os nossos filhos precisam aprender de nós o que é ter autoridade. É através dos pais que eles aprendem amor, honra, fidelidade e autoridade. Como é que os nossos filhos aprendem a ser fiéis a Deus? Como? Quando nós somos fiéis. Como é que os nossos filhos aprendem sobre amor? Quando nós amamos. Eu nunca esqueci uma frase que o Johnny disse uma vez. Quem aqui conhece o Johnny? Quase todo mundo. O Johnny disse assim: você quer saber como é que o seu filho sabe que você o ama? Quando você ama a mãe dele. Isso é verdade, é um fato. Quem aqui gostaria de ter a mãe maltratada? Levanta a mão. Ninguém. E quando a gente vê o pai tratando a nossa mãe bem, a gente sabe que ele nos ama. E ele vai aprender a como amar a esposa dele. As mulheres que têm filhas mulheres não ensinam mais as filhas a amarem o marido. E as escrituras dizem isso.
Ensinem as mais jovens a amar o marido. E esse feminismo desgraçado que tem entrado dentro da igreja tem sido corrosivo. Desgraçado, o feminismo é uma ideologia demoníaca. Porque ele é contrário às Escrituras. Eu não estou falando de machismo, porque isso também as Escrituras não aceitam. Eu estou falando de feminismo, como esse feminismo barato que a gente vê toda hora aí na televisão. As mulheres com essa desculpa de querer garantir os seus direitos, elas têm deturpado o que é direito da mulher. E aí a mulher parece que não precisa mais aprender a cozinhar, porque isso é machismo, né? O feminismo, a mulher não cozinha. A mulher ela tem que pensar na carreira dela. A mulher nem precisa do marido, nem precisa de homem. Para que homem? Acaba com todo mundo. Todos os homens, fica só as mulheres. Morte aos homens. Feminismo, esse feminismo barato aí tá assim. Sou totalmente a favor que as mulheres têm que ter os seus direitos, mas não mediante esse feminismo desgraçado aí, porque quem garante o direito das mulheres é as Escrituras. É aqui que nós aprendemos o que é ser homem e o que é ser mulher. Não é mediante ideologias baratas. Eu nem sei porque que eu entrei nisso. Filhos, voltem para Deuteronômio. Honrai teu pai e tua mãe. E é responsabilidade nossa, pai e mãe, ensinar nossos filhos acerca da autoridade. Amém? Amém? Versículo 17. Não matarás. Não matarás. Precisa explicar alguma coisa? É claro que precisa. Vá para Mateus. Capítulo 5. Não assassinarás. E eu estou pedindo que você vá para Mateus capítulo 5, porque Jesus, ele vai ampliar essa questão aqui. Porque talvez na nossa mente, quando a gente ouve o mandamento, não matarás ou não assassinarás, na nossa mente está muito simples, né? Olha, você não pode matar ninguém. Mas Jesus, ele amplia esse mandamento, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será passivo de julgamento, e quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então não é apenas uma ação criminosa de matar. Ele ampliou. E ele ampliou para coisas que naturalmente às vezes a gente faz. Seu idiota. Ou não? Quem nunca chamou ninguém de idiota? Que mais? Insensato. Na sua tradução tem uma palavrazinha aí chamada como? Roca. Raca. Isso é insulto, ofensa, principalmente ofensa intelectual. Em outras palavras, seu burro. E quem nunca disse isso?
E ele está dizendo que quem fala isso está sujeito a... Está sujeito a quê? A julgamento. E quem o chama de tolo está sujeito ao inferno. Você conseguiu perceber que Jesus ele amplia? Não é apenas, preste atenção, não é apenas o ato de assassinar, mas quando nós proferimos alguma coisa contra nosso irmão, isso que a gente profere vem da onde? E Jesus disse que não é o que entra, mas o que sai que contamina o homem. Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Então não é só matar. A intenção, a raiva, a ira, o ódio contra o irmão. E não venha dizer que isso não acontece com você. Abra aí. Tiago capítulo 4, versículo 11. Preste atenção, irmãos. Amém? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não é cumpridor da lei, mas sim, não fale mal do irmão. Isso aqui está difícil. Está difícil. Não fale mal uns dos outros. Primeira João capítulo 2. Vá para frente. 1 João capítulo 2. Versículos do 9 ao 11. Você estava em Tiago, você vai ter Pedro, 1 e 2 Pedro e vai ter 1 João. 1 João capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Aquele que diz, amém? Está todo mundo aí? Aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 3, versículos do 14 ao 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão. Olha só, olha aqui, o que ele está dizendo aqui. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, nós sabemos que nós fomos convertidos quando nós amamos o irmão. Porque quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é mais alto. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Qual é o mandamento? Não assassinarás. Continuando. E sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus permanece nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ações e em verdade. Capítulo 4, versos 19 e 20. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Vocês entenderam isso, irmãos? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se o irmão que eu estou vendo eu não amo?
E se eu não amo esse irmão, e pelo contrário, eu o odeio, eu sou assassino. E quando é que eu não amo meu irmão? Quando eu falo mal dele. Os textos que a gente leu. Você acha que isso é brincadeira? Isso é sério. E aqui está sendo ampliado, por quê? Porque matar não é simplesmente o ato de assassinar. Matar é quando eu falo mal. Matar é quando eu fico com fofoquinha. E a gente vai já falar disso daqui a pouco. Que é o outro mandamento. Não levantei falso. Vocês entendem a seriedade disso aqui? Vocês entendem que isso aqui é um mandamento. Isso aqui não é cumprido se você quiser, se eu quiser, não. É um mandamento, e mandamento tem que ser obedecido. Não assassinarás. Não matarás. Quando eu odeio meu irmão, quando eu falo mal do meu irmão, eu estou matando ele. É eu que estou dizendo isso? É claro que sou eu. Mas nós lemos na palavra de Deus. E quando é que a gente vai mudar isso, meu Deus do céu? Quando é que a gente vai parar de assassinar o irmão? Eu fico pensando. Quando é que a gente vai parar de matar o nosso irmão pela nossa boca? Nós temos que parar. Você enfiaria uma faca na sua mão? Você enfiaria uma faca no seu peito? Sim ou não? E por que você fere o seu irmão que é do seu corpo? Jesus disse que nós somos o mesmo corpo, e quando nós ferimos o irmão, nós estamos ferindo o mesmo corpo. Como se enfiássemos uma faca na nossa mão. E quando nós matamos o irmão, é como se enfiássemos uma faca no nosso coração. Não assassinarás. Volte para Deuteronômio, por favor. Versículo 18. Enquanto eu tomo água. Calma, Everto. De novo, vai, por favor. Não adulterarás. Amém. Não adulterarás. Vá para Mateus, capítulo 5, novamente. Jesus amplia um pouco mais essa ideia do adultério. Ouvistes o que foi dito, versículo 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mas eu não fui nem para um motel com ela. Não, Jesus não está falando aqui apenas do ato consumado, ele está falando do desejo que cresce na mente e no coração do homem. Então, se ele desejou, ele já adulterou. Isso é algo sério. E isso é sério, porque envolve hoje muitas coisas, principalmente as redes sociais, como o Facebook, como o WhatsApp, onde a gente vê homens casados ou comprometidos com conversa com outras mulheres e mulheres com outros homens. E vocês acham que isso é o quê? Isso é o quê?
adultério. Isso é adultério. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é adultério. Vamos continuar o texto, que eu só li o versículo 27. 28. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Do que ele está falando aqui? Isso é literal? Arranca o teu olho, se tu não consegue deixar de olhar para uma mulher, tu arranca o teu olho. Jesus está dizendo que nós temos que ser radical com aquilo que nos faz pecar. Essa é a ideia. Então deixa eu dizer aqui uma coisa. Se você não consegue se controlar, desativa tua conta no Facebook. Deixa de ter o WhatsApp. É essa radicalidade de que Jesus está falando. Se você não consegue controlar os teus impulsos, não chega nem perto. Não entra na internet, porque senão tu vai entrar num site pornô. Não entra, é radical. Seja radical quando o assunto é pecado, porque você pode adulterar. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar. Versículo 31. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher e dê-lhe documento de divórcio. Dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher a não ser por causa de infidelidade, torna-a adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Me divorciei. Qual foi o motivo? Incompatibilidade de... Como é que chama? De quê? Gênero, é? Gênios, né? Incompatibilidade de gênios. Melhor. Eu me divorciei. Por quê? Porque a minha estava muito usada. Eu quero uma mais nova. Essa mulher, já está com tanto tempo que eu estou com ela, eu estou querendo outra. Casa de novo, vai cometer o quê? Adultério. Ele está dando uma cláusula. Qual é a cláusula? Qual é a cláusula? Qual é a cláusula para se divorciar? Ele está dando aqui. Adultério, infidelidade, fornicação. Essa é a única cláusula. E você, aqui, vou dizer que seria melhor que houvesse uma reconciliação. Mas ele está dando a cláusula. Pode separar se houver adultério. É o único motivo. Não sendo isso, separou, casou, adultério. Adultério. Está vendo como ele abrange o leque aqui? Não é simplesmente o adultério como a gente conhece, a traição em si, mas várias outras coisas, elas se configuram numa traição. E deixa eu dizer aqui uma que os homens são mestres em fazer: o adultério emocional. Os homens são mestres em fazer isso. Eles canalizam ou direcionam os seus sentimentos, as suas atenções para outra mulher que não é a sua. E não precisa ter ato sexual no meio, não. Mas quando ele direciona a sua importância, a sua atenção, o seu sentimento para outra mulher que não a sua, em detrimento da dele. Então ele conversa mais com aquela do que com a mulher dele. Ele tem mais sentimentos de cuidado por aquela do que ele teria com a mulher dele. Isso é adultério emocional. É adultério. Ou vocês acham que não? É claro que sim.
Você adulterou, você prometeu amá-la e respeitá-la. Você adulterou a sua promessa. Não adulterarás. Amém? Eu queria que vocês tivessem entendendo a seriedade desses mandamentos. E a seriedade desses mandamentos se implica justamente pelo fato de ser um mandamento. Em outras palavras, preste atenção, você não tem escolha. Você não pode adulterar. Você não pode matar. Não é uma opção. É um mandamento. E quando eu faço ou descumpro qualquer um dos mandamentos, eu estou descumprindo a lei de Deus. É isso que eu quero que você entenda como sendo algo sério. Qual é o mandamento agora? 7º, né? É o 7º? Qual é? Não furtarás. Esse mandamento aqui, eu acho que ninguém comete. Vocês roubam? Sim ou não? Será? O que seria furtar? Se nós fôssemos definir a palavra furtar, nós poderíamos definir como se apropriar, preste atenção, se apropriar indevidamente daquilo que não é seu. Isso seria furtar. Se apropriar indevidamente daquilo que não é seu. Quando você pega uma coisa emprestada e não devolve. Estou falando, não devolve nunca mais. Tá ouvindo, né, Wagner? Eu tenho livros espalhados aqui, ó. Eu tenho livros espalhados aqui, ó. Irmãos, calma. Mas quem nunca pediu uma coisa emprestada e nunca mais devolveu, e nem tem intenção? Vocês acham que o nome disso é o quê? Apropriação indevida do que não é seu. É o quê? É o quê? É furto. Olha só, a gente vai no supermercado com R$50 e compra absolutamente quase nada. Aí a gente sai de lá, isso aqui é o quê? É um roubo. Mas aqueles que são comerciantes e cobram além do devido, vocês acham que fazem o quê? Você é comerciante e você sabe que essa caneta aqui vale R$10. Aí você vai e cobra 50. Você está fazendo o quê? É roubo. A gente é muito rápido para dizer quando é os outros, né? Mas quando é a gente. Eu lembro da história de Lutero. Um cara chegou para ele e disse: como é que eu faço para servir a Deus? Ele disse: o que é que você faz? Eu sou sapateiro. Então faça bons sapatos e venda por um preço justo. Não furtarás. Quando eu compro e não pago, é o quê? Apropriação indevida do que não é seu. Eu estou roubando. Isso vale para todo mundo, irmão, vale para mim, vale para você, vale para todo mundo aqui. É um mandamento: não furtarás.
Esse aqui ninguém faz. Ninguém mata no trabalho, né? Você acha que você está fazendo o quê? Quando você mata no trabalho, vem descontado do teu salário? E tu acha que tu está fazendo o quê? Tu está roubando. O nosso problema, preste atenção, é que a gente vê as coisas simples demais como cristão. E Jesus, ele aprofundou essas coisas. Ou melhor, ele não aprofundou, ele só mostrou a realidade delas. Que ninguém enxergava. Ou não queria enxergar. Então essas coisas, elas são sim, de fato, pegar e não devolver, comprar e não pagar, matar no trabalho. Eu estou roubando, eu estou furtando, eu estou me apropriando de algo que não é meu. E aí, a gente tem cara de pau, né? De dizer, isso é um assalto. Quando a gente furta. Em coisas pequenas. Mas a gente furta. Sabe por que o não furtarás, ele é uma coisa tão séria, se apropriar daquilo que não é seu, indevidamente daquilo que não é seu. Quando a gente faz isso, nós estamos desconfiando da provisão de Deus. Em outras palavras, eu furto porque eu quero algo que não é meu, porque eu acho que eu preciso disso. E eu deixo de confiar na provisão dele. Então esse furtarás aqui, ele tem duas coisas muito sérias. Eu estou desconfiando de que Deus, ele não vai suprir as minhas necessidades, e eu não estou contente com aquilo que ele me deu. Por isso, eu me aproprio indevidamente do que não é meu. Não furtarás. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O 9º mandamento. Pronto. Esse aqui é fantástico. Qual é? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. João 10:44. Perdão, irmãos, é João 8:44. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Falso testemunho, em outras palavras, é mentira. E João 8:44 está dizendo que o pai da mentira é o diabo. Salmo 50, abra aí, por favor. Versículo 19 e 20. Diz assim: abres a tua boca com perversidade e a tua língua amarga traição. Tu sentas para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Provérbios capítulo 6. Se até agora nós não estamos entendendo a seriedade de falar mentiras e difamar o nosso irmão, olha o que o Provérbios capítulo 6 vai dizer. Versículos 16 e 19, ao 19.
Amém? 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, os pés que se apressam para praticar o mal, e o que mais? A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia inimizade entre os irmãos. Não dirás falso testemunho. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Todas as vezes que alguém chega para nós para falar mal de alguém, e a gente, ao invés de cortar, a gente dá trela, a gente está fazendo a mesma coisa. Também estamos dando falso testemunho. Último mandamento. Deuteronômio 5. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem as suas terras, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Em outras palavras, o nosso deleite não está em coisas. O nosso deleite tem que estar no Senhor. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então não cobice nada de ninguém. A sua alegria não está nas coisas, nem nas pessoas dos outros. O seu deleite, a sua contentação está no Senhor. Amém? Esses são os 10 mandamentos. Vá para o capítulo 6. Nós iremos encerrar. Diz assim o versículo 5: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Preste atenção aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando Jesus repete esse mandamento, ele acrescenta uma coisa. O que ele acrescenta? Todo o teu entendimento. Jesus vivia numa cultura, que cultura? Que cultura Jesus vivia? A grega. E a cultura grega valorizava o entendimento, o pensamento. Então ele acrescenta aqui, porque eles iriam entender o que Jesus estava querendo falar. E o que Deuteronômio está querendo dizer, e Jesus está querendo dizer, é que nós devemos amar a Deus com tudo que somos. Amar a Deus não é apenas um sentimento, e a gente não pode limitar esse amor a um sentimento que nós temos em relação a Deus. Amar a Deus é amar a Ele com tudo que eu sou, com o meu coração, com a minha alma, com as minhas tripas, com tudo. Eu não sei se você sabe, mas no Novo Testamento, muitas dessas palavras são assim: amai uns aos outros com o amor das tripas. Só que a tradução para nós disso ficaria estranho, não ficaria? É que para o judeu, quando mexe com sentimento, mexia com
o estômago. Você já sentiu uma emoção muito forte e dá aquele frio aonde? Então a ideia é que quando você ama a Deus, você tem que amá-lo com todo o seu ser. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que cumprir tudo isso. É com tudo que eu sou, é amar a Deus e amar o próximo. É vivenciar tudo isso, é honrar pai e mãe, é não adulterar, é não matar, é não furtar, é não fazer nada disso aqui que os 10 mandamentos nos falam. Amar a Deus com tudo o que a gente é, com todo o nosso coração. Só que, olha o que diz Romanos 13. Nós estamos nos 6 mandamentos finais, que dizem respeito a amar o próximo. E olha o que é que ele diz, a partir do versículo 8 de Romanos 13. Amém? Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor, de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem o quê? Cumprido a lei. Aí olha o que é que ele diz no versículo 9. Portanto, ou seja, se você ama o próximo, portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês entenderam, irmãos? Ame o seu próximo. Como é que eu amo o meu próximo? Cumprindo os mandamentos. É isso que eu gostaria que você pensasse. Mas talvez, e eu não quero aqui, que esses 2 domingos que a gente tem falado sobre os 10 mandamentos, tenha servido para você como uma acusação. Porque talvez você diga, puxa vida, eu faço isso. Ou talvez você diga, olha, de todos esses mandamentos aí, eu estou quebrando esse aqui. Então eu estou no lucro, né? Só quebro um. Mas Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11, ele diz que se eu quebro um, eu quebro quantos? Todos. Talvez você não adultere, mas você roube. Talvez você não adultere nem roube, mas dê falso testemunho. Talvez você não dê falso testemunho, nem roube, nem adultério, mas você fala mal dos irmãos. Então você está quebrando todos os mandamentos. E é uma coisa muito interessante. Quando Moisés volta do Sinai com as tábuas, o povo está quebrando um mandamento. Qual é? O segundo. Não farás imagem de escultura. E eles tinham acabado de construir o quê? O bezerro. Olha só como isso aqui é interessante demais. Ele pega a tábua, eles quebraram qual? Ele pega a tábua e quebra quais? Todos os mandamentos. E aí, eu não quero que você saia daqui dizendo, puxa vida, sabe? Eu quero dizer para você que se você tem quebrado algum mandamento do Senhor, a graça de Deus é maior. E que há perdão mediante o seu arrependimento. Que você coloque seu coração diante de Deus e diga, Senhor, eu tenho quebrado os teus mandamentos, mas eu estou aqui contrito, humilhado, disposto a fazer a tua vontade, disposto a cumprir os teus mandamentos. Eu sei que eu tenho errado. Eu sei que eu tenho quebrado o mandamento teu, eu sei, eu sou pecador, me perdoa, tem perdão para nós.
Jesus, ele não morreu em vão na cruz. Há perdão. A graça de Deus está estendida sobre nós e para nós. Então, se temos quebrado o mandamento do Senhor, o que precisamos fazer é nos arrepender dos nossos pecados, das nossas quebras de mandamento e dizer: Senhor, me perdoa, porque sou pecador. Preciso do teu perdão. Eu tenho falado mal, me perdoa. Eu tenho adulterado, me perdoa. Eu tenho roubado, me perdoa. Eu tenho falado mal, eu tenho dado mau testemunho. Mas me perdoa, Senhor. E Ele há de nos perdoar. Porque Paulo escreve aos Romanos e ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E os céus não estão encerrados, eles não estão fechados. O céu está aberto e a graça de Deus está aí para nós, gratuita, não paga nada. Só precisamos de arrependimento e fé. Arrepender dos nossos pecados e fé que Cristo pagou os nossos pecados. E hoje, nós temos a alegria de servir a um Deus que nos dá o privilégio de cumprir os seus mandamentos. Amém, irmãos? Escute isso. Há perdão de Deus para você. Precisamos nos arrepender das nossas falhas e ter fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos adorar esse Deus que é digno da nossa adoração.